Livro dos Monstros, episódio de hoje, Caçador Invisível, Homem-Chacal e Kenko. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Apesar do nome da criatura, Caçador Invisível, e ele realmente ser invisível, existe uma ilustração no Livro dos Monstros. E a ilustração apresenta uma criatura em forma de ar, vento. Claro que a ilustração tem que trazer isso para o visível. E lembra como se fosse uma cortina meio sendo enrolada, com alguns tentáculos, um rosto ali no meio, com 2 olhos, de aparência meio mascarada, como se fosse uma criatura com uma máscara. Em volta tem algumas folhas voando e o principal, um aventureiro ou um humano, acho que é uma humana, que está sendo atacada pelas costas, a boca dela está aberta, está saindo sangue de dentro. E a sua espada, que ela deve estar segurando, está no ar em queda livre. Claramente, um ataque surpresa, um ataque fatal feita pela criatura Caçador Invisível. O livro descreve o seguinte: um caçador invisível é um elemental do ar que foi invocado do seu plano de origem e transformado através de magia poderosa. Seu único propósito é caçar criaturas e recuperar objetos para o seu invocador. Quando ele é derrotado ou a magia que o prende expira, um caçador invisível desaparece em uma lufada de vento. Caçador direcionado. Quando um caçador invisível é criado, ele permanece do lado do seu invocador até que lhe seja dada uma tarefa para realizar. Caso a atribuição não envolva caçar ou matar uma criatura específica ou recuperar um objeto, a magia que criou o caçador invisível termina e o elemental é libertado. Do contrário, ele completa a tarefa, então retornando para o seu invocador para mais comandos, obrigado a servir até a magia que o prende expirar. Se seu invocador morrer nesse período, o caçador invisível desaparece depois de completar a tarefa. Um caçador invisível, na melhor das hipóteses, é um servo disposto. Ele se ressente de qualquer obrigação que lhe é atribuída. Uma missão que requer um tempo significativo pode levar o caçador invisível a perverter a intenção do comando, a menos que esse seja redigido cuidadosamente. Basicamente, é uma brecha aqui para que, dependendo da situação, você, como mestre, possa fazer aquela criatura parar de agir daquele jeito. Ameaça oculta. Os caçadores invisíveis são compostos de ar e são naturalmente invisíveis. Uma criatura pode ouvir e sentir um caçador invisível passando, mas o elemental permanece invisível até mesmo ao atacar. Uma magia que permita alguém ver o invisível revela apenas o vago contorno do caçador invisível. Por fim, ele tem a natureza elemental, ou seja, um caçador invisível não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Vamos então para o bloco de estatísticas do Caçador Invisível. Então, ele é um elemental médio e neutro, tendência a alinhamento neutro. É a ideia de que ele não está fazendo maldade ou bondade, ele está agindo de acordo com o que foi mandado, certo? Faz todo sentido. Sua classe de armadura é 14, pontos de vida 104, bastante, hein? Deslocamento também bem rápido, ó, 15 metros, 50 pés, ou voando também 50 pés, mais 15 metros. E ele pode planar, ou seja, representa que esse voo mantém ele no ar independente do que esteja acontecendo. Ele não precisa bater asas ou ficar ali se esforçando para ficar no ar. Ele plana. Em atributos físicos e mentais, ele tem força 16, bastante forte, né, para um elemental do ar. Destreza 19, muito mais alta, hein? Caramba. Constituição 14, inteligência 10, sabedoria 15, bom número, e carisma 11. E aí ele tem, é claro, né, em perícias, furtividade mais 10. Caramba, que bônus, hein? E percepção mais 8, também bastante perceptivo. Ele tem resistência a dano de contusão, perfurante e cortante de ataques não mágicos. Faz todo sentido, ele é feito de vento, de ar. Imunidade a dano de veneno. Imunidade às condições de
agarrado, caído, envenenado, exausto, impedido, inconsciente e paralisado. Porque, mais uma vez, ele é feito de ar. Seus sentidos têm visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 18, bem alta. Idiomas, ele tem Auran e compreende comum, mas não pode falar. Nível de desafio dele é 6, bem alto também, bem legal. 2.300 pontos de experiência. E aí, antes das ações, ele tem 2 habilidades aqui. A primeira, que é a mais importante, né? Invisibilidade. O caçador é invisível. E outra habilidade é que ele é um rastreador impecável. Ou seja, o caçador recebe uma presa do seu invocador. Então, ele sabe a direção e distância dessa presa, contanto que ambos estejam no mesmo plano de existência. O caçador também sabe a localização do seu invocador. E as ações, ele tem ataques múltiplos. O caçador realiza 2 ataques de pancada. E a pancada, que é uma ação, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir. O alcance é adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 10 ou 2d6 mais 3 de dano de contusão. E como ele faz 2 ataques, né, com ataques múltiplos, se acertar os 2 é uma boa pancada. Lembrando que, como ele é constantemente invisível, ele faz um ataque, né? Os seus ataques são feitos com vantagem, caso a criatura que ele esteja atacando dependa da visão como um meio de perceber o mundo ao redor, que é, no caso, a maioria das criaturas e a maioria dos aventureiros que os jogadores vão jogar. Então isso torna o Caçador Invisível bem problemático. E aqui eu queria fazer uma observação técnica sobre o sistema, porque isso também ocorreu quando a gente estava jogando Storm King's Thunder e apareceu essa criatura na aventura. Em termos descritivos, narrativos, sim, como o livro descreve aqui, o caçador é invisível, não é possível visualizar essa criatura. Só que quando você está jogando o RPG usando um mapa ou um tabuleiro, para todos os efeitos sistêmicos, o token ou a miniatura de uma criatura permanece no mapa, só que ela tem a condição de invisível. Significa que para atacar ela você tem desvantagem, e se ela for atacar você, ela tem vantagem. E por que isso acontece no sistema? Porque o fato de ser invisível não te torna incorpóreo. Então, se a criatura está se movendo de um lado para o outro, ou ela está ali, ou seja, presente, uma folha ou poeira, pequenas coisas podem ser observadas ou até ouvidas para poder perceber e ter uma noção mínima de onde se encontra a criatura. E é por isso que a miniatura ou marcador dessa criatura, mesmo sendo invisível, ela permanece visível ali no tabuleiro ou no mapa que você está usando. No entanto, se a criatura quiser se esconder, mesmo sendo invisível, e se esconder aqui é sair do radar perceptivo. Ela ainda tem que fazer um teste para se esconder. Ela tem que gastar a sua ação para poder fazer um hide, um teste de se esconder, e usar o bônus de stealth, que é furtividade. E aí ela vai obter um número. Então ela tem aqui mais 10 de furtividade. Ela jogou o D20 e saiu 12. Então ela tem 22 para se esconder. E esse se esconder significa que, essa furtividade significa que, não é o fato de ela ficar mais invisível do que ela já é, não. É ela parar de deixar qualquer tipo de rastro para que as pessoas possam identificar ela. Ou tentar, pelo menos, fazer isso. Por quê? Porque aí um outro personagem tem que fazer um teste de percepção e tem que tirar 22 ou mais para poder conseguir. Ah, olha só, consegui ver ali um ventinho passar por ali. Mexeu ali uma folhinha no chão, por exemplo. Aí vira uma espécie de pega-pega de skill, sabe? E esse foi um erro que eu cometi, porque eu pedia para os jogadores na aventura fazerem rolagens para os seus personagens para poder encontrar a criatura, quando na verdade eles já poderiam estar vendo ela. Vendo entre aspas, ok? É percebendo a palavra. Existe uma diferença entre ver e perceber. Ver tá usando só os olhos. Perceber tá usando todos os sentidos. Visão, audição, o tato, às vezes você sente no pelo do braço algum vento passando perto de você. Tudo isso é percepção. O cheiro, certo? Então, fica de aprendizado essa reflexão sobre a invisibilidade. Ah, com a diferença, um detalhe, né? O teste para se esconder, nesse caso, pode ser feito mesmo com a criatura estando ali, por exemplo, do lado dos seus inimigos. Um teste para se esconder normalmente necessita que exista algum tipo de aparato visual, né? Uma parede, uma moita, talvez uma névoa densa ou um ambiente escuro.
No caso, como ela é invisível, ela pode fazer isso em plena luz do dia na frente de todo mundo, certo? Então, chega dessa discussão de regras e vamos para ideia de aventura. Minha ideia de aventura, ela é bem simples. Um nobre, um rei ou alguém de mais poder e dinheiro contrata os aventureiros com o intuito de protegê-lo. Essa pessoa ou essa criatura está sofrendo ameaças ou sofreu algum tipo de ameaça ou acha que vai sofrer algum tipo de ameaça, que será talvez assassinada, enfim. E aí ele contrata os aventureiros como uma forma de proteção à sua pessoa. Então, se ele for de repente, vamos supor que ele seja um mercador que talvez esteja fazendo algumas coisas meio erradas, mas ninguém está sabendo disso, ele simplesmente fala assim, olha gente, eu tô aqui, eu tenho uma venda que vende produtos raros, assim assado, e eu queria que vocês, trabalhassem para mim, eu pago aqui tanto por mês, por dia, enfim, por semana, para vocês sempre estarem escoltando e tal, fazendo a segurança aqui. Só que, enquanto tá todo mundo esperando talvez um ladino aparecer, ou uma criatura mais brutamonte aparecer, quem foi enviado para assassinar esse nobre ou esse mercador, o rei, enfim, essa pessoa importante ou pessoa com dinheiro, foi um caçador invisível. Então fica fácil de você, mestre, controlar o caçador invisível, lembrando do comentário que eu fiz agora há pouco. O caçador invisível tem que fazer um teste de furtividade. E aí, se esse valor for, o resultado, for mais alto do que a percepção passiva dos aventureiros, ninguém está percebendo nada do caçador invisível. E aí o caçador invisível pode simplesmente ir andando e passando, se posicionar bem na frente ou do lado do seu alvo e realizar os ataques múltiplos. É claro que se rola iniciativa quando isso for acontecer, mas o caçador invisível tem um round de surpresa em cima de todo mundo. Então, por mais que ele perca uma iniciativa, qualquer aventureiro que teve uma iniciativa mais alta, quando chegar na vez dele, ele vai estar assim, eita, vai acontecer alguma coisa, mas ele não pode fazer nada. E aí, eventualmente, chega na vez do caçador invisível e ele vai realizar os seus ataques múltiplos, ele vai fazer os seus 2 ataques de pancada com vantagem, porque ele está invisível, contra o seu alvo. E é bem provável que, causando um dano médio de 20, se ele acertar os 2 ataques com vantagem, um nobre, uma criatura que não é um aventureiro, vai cair na hora. E aí, claro que depois que o caçador invisível fez o seu ataque, todo mundo vai olhar para a vítima e vai saber que ali tem alguma coisa, porque aí ele perdeu a furtividade dele. E aí o próximo round de combate continua. E lembrando que o caçador invisível ele recebeu uma ordem. Ele vai lá, cumpre e vai retornar para o seu invocador. Ele não vai ficar ali para ficar lutando contra as outras pessoas. A não ser que a ordem tenha sido mate primeiro o fulano de tal e depois elimine qualquer ameaça em volta, que pode ser também. E aí o mais legal é, depois de tudo isso ter acontecido, tem que tomar cuidado com o nível de desafio do Caçador Invisível, que é nível 6. Tome cuidado aí, se isso não vai ser muito alto, dependendo do nível dos personagens. E aí tem que descobrir, o que é um Caçador Invisível? Quem que enviou esse Caçador Invisível? Ele fez isso porque ele queria, e aí os jogadores / personagens, talvez o jogador saiba, mas o personagem talvez não saiba nada sobre esse tipo de elemental. E aí você desenrola toda uma explicação por trás da existência desse elemental, do comportamento dele, que não se tratava de uma criatura consciente do que estava fazendo, consciente no sentido de que tinha a intenção de fazer aquilo, Na verdade, ela até sabe o que está acontecendo, porque ela tem inteligência 10, mas ela é impelida a fazer aquilo lá devido à invocação, que ela sofreu. Então é isso. Desvendar esse tipo de coisa, ou até por que aquele mercador, rei, nobre, enfim, foi assassinado, o que tem por trás. Será que quem fez essa invocação às vezes pode ter sido uma pessoa ali da cidade que sabia dos podres daquela pessoa e fez de tudo para acabar com aquela pessoa, e no final das contas os aventureiros acham que, aquela pessoa que invocou esse elemental era o vilão, e quando na verdade estava mais fazendo justiça com as próprias mãos e acabou eliminando uma pessoa trash lá da sociedade. Enfim, aí no mundo de fantasia medieval vale tudo, Violência gratuita ou sem lei, sem juiz para regulamentar, sem leis, à vontade. É isso. Já estendi bastante esse Caçador Invisível, que era curtinho aqui no cast.
E se você quiser discutir mais, criar sua própria ideia, compartilhar, rpgnext.com.br. Entre no nosso site, tem um link para o fórum no topo ou no post desse episódio, para você compartilhar também a sua ideia de aventura. Ou até, se você quiser, coletar ideias e aventuras de outras pessoas que acessaram o link. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Próxima criatura, próximo monstro é o Homem-Chacal. O inglês, Jackalwere. E a ilustração que tem no livro aqui dos monstros, se você já assistiu Thundercats em inglês, né? Você sabe do que se trata. Essas criaturas que é uma mistura de humanoide com algum bicho. Os próprios Thundercats são meio humano, meio gato, né? E aí tem outras criaturas que são meio alguma coisa. E no inglês, esse were no final, werewolf, werebear, que é lobisomem, ursosomem, e aí homem-chacal, que no inglês, por algum motivo, em vez de ser werejackal, é jackalwere. Mas vamos lá, para a aparência dele. Então imagina um ser humano com a aparência de chacal misturado, um humanoide. Tem pernas viradas para trás, iguais às de cachorro, cintura, tronco, 2 braços, cheio de pelo em cima e a cara de cachorro mais peludo com orelhas mais compridas. Esse é um chacal, resumidamente. E claro que ele tá com uma roupa rasgada, porque imagino eu que ele também possa ser uma criatura humanoide que se transforme. Mas vamos descobrir na descrição e no bloco de estatísticas. Homem-chacal. Chacais comuns maculados por poder demoníaco. Eita. Os homens-chacal assombram as estradas e trilhas, extorquindo e assassinando aqueles que encontra. O homem-chacal possui 3 formas físicas, entre as quais ele pode trocar. Olha que legal. Em sua forma verdadeira, ele é indistinguível de um chacal normal. Ah, tipo igual ao lobisomem, né? Ele pode tomar uma forma humana, parecendo magro, e tendo uma atitude de miserável para implorar pela boa vontade de estranhos. Quando viajantes encontram-se com um homem-chacal em seu caminho, o monstro adota uma forma híbrida de tamanho humano, com pelo e cabeça de chacal, ficando sobre 2 pernas quando ataca. Enganadores e covardes. O Lorde Demônio Grazit, não sei como pronunciar isso, mas acho que é Grazit, criou os homens chacal para servir suas servas devotadas, as lâmias. Ah, que legal, outra criatura. Estendendo sua mão do abismo, ele concedeu aos chacais o dom de falar e a habilidade de assumir formas humanoides. Um homem chacal nasceu para mentir, e criaturas perceptivas podem notar ele estremecendo de dor quando fala a verdade. Um homem chacal prefere lutar ao lado de chacais e outros de sua espécie. Sob as ordens de homens chacal, os chacais são companheiros ferozes e leais. Servos sobrenaturais. Os homens chacal raptam humanoides para suas mestras lâmias, condenando as vítimas a uma vida inteira de escravidão ou a uma morte agonizante. O olhar mágico de um homem chacal deixa o adversário inconsciente, permitindo que o monstro prenda a criatura ou arraste-a. Nossa! Um homem chacal também pode usar seu olhar para incapacitar um inimigo perigoso tempo suficiente para que ele possa escapar. Muito bom! Vamos ver então como é que tudo isso aqui se transcreve em sistema. Então aqui no bloco de estatísticas do Homem-Chacal, ele é um humanoide médio, metamorfo, que é a tag dele, e de alinhamento caótico e mal. Sua classe armadura é 12, pontos de vida 18, pouquinho, né, para níveis altos. Deslocamento 12 metros, então bem rápido, são 40 pés. Em atributos físicos e mentais, ele tem força 11, ok, destreza 15, aí sim acima da média. Constituição 11, inteligência 13, olha só, interessante, um pouquinho inteligente aí. Sabedoria 11 e carisma 10. E aí, claro, as perícias, né?
enganação, mais 4, furtividade, mais 4 e percepção, mais 2. Aí ele tem imunidade a dano, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Olha só, bem parecido com o lobisomem, né? E olha só, é imune, hein? Não é resistência. Ou seja, o dano não vai causar nada nele. Tem que ser um ataque mágico ou de prata. Em sentidos, ele tem percepção passiva de 12, idiomas comum, não pode falar em forma de chacal. Claro, né? Virou chacal, não consegue falar, não tem ali cordas vocais para poder, e lábio, boca, né, para poder conseguir falar. Assim como o chacal não fala. E o seu nível de desafio é meio, é baixinho, concedendo 100 pontos de experiência. E aí ele tem 3 características aqui: audição e olfato aguçados, metamorfo e táticas de matilha. O primeiro, audição e olfato aguçados, diz que o Homem Chacal tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição e ao olfato. Já o metamorfo diz que o Homem Chacal pode usar a sua ação para se metamorfosear em uma forma humana média, em uma forma híbrida de humanoide e chacal, ou de volta para sua forma verdadeira, que é de um chacal pequeno. Fora seu tamanho, suas estatísticas são as mesmas em qualquer forma. Qualquer equipamento que ele estiver vestindo ou carregando não é transformado. E ele também volta à sua forma verdadeira, que é a forma de chacal, se ele morrer. Outra habilidade, que é a terceira, é a táticas de matilha. O Homem Chacal tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do Homem Chacal estiver a 1,5 m, né, adjacente da criatura e não estiver incapacitado. Por fim, as ações do Homem Chacal. Ele tem 3. Mordida, só se ele estiver na forma de chacal e na forma híbrida. Cimitarra, se ele estiver na forma humana e híbrida. E o olhar adormecente. Legal. Então, a mordida, enquanto ele está na forma de chacal e forma híbrida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir o alcance adjacente, e se acertar 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante. Ok. Já a cimitarra, se ele estiver numa forma humanoide, né, humana ou híbrida, também é um ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir, também adjacente, e se acertar um dano um pouquinho maior, 5 ou 1d6 mais 2 de dano cortante. E o que eu acho que é o mais legal é esse olhar adormecente, que diz que o Homem Chacal fita seu olhar em uma criatura que ele possa ver que esteja até 9 metros dele, 30 pés. O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10. Se fracassar nessa resistência, o alvo sucumbe a um sono mágico, caindo inconsciente por 10 minutos, uau! Ou até alguém que use uma ação para sacudi-lo até acordar. Então, se tiver sozinho, um abraço. Uma criatura que seja bem sucedida contra esse efeito é imune ao olhar do Homem Chacal pelas próximas 24 horas. Mortos-vivos e criaturas imunes a serem enfeitiçadas não podem ser afetados por isso. E aí tá uma vantagem em ser elfo, que não é afetada por sonos mágicos, não? Ideia de aventura. Bom, por se tratar de um monstro de nível de desafio meio, um grupo de 4, 5 aventureiros de primeiro nível consegue dar conta facilmente de um Homem Chacal. Então, o que eu faria aqui é, na verdade, uma cidade no meio do nada, ou num caminho que tem pouco movimento, e essa cidade não precisa ter tanta gente assim também. Pode ter 10 pessoas, por exemplo. E na verdade, não vou colocar a cidade, faz de conta que são nômades, pessoas que montam barracas, ficam um tempo, ciganos. Pronto, vamos fazer que são ciganos. Pessoal meio nômade, né? Que fica um tempo ali, faz algum tipo de trabalho ou serviço e depois vai embora. Só que todos eles são homens e mulheres chacal. Então, no meio de uma estrada, eles podem estar prestando algum tipo de serviço e a primeira aparição de um deles pode ser exatamente um mendigo ou uma mendiga que está ali pedindo algum tipo de doação ou até, olha, a gente faz tal tipo de serviço, vocês podem dormir aqui, a gente precisa de dinheiro, a gente vive assim, vocês podem ficar aqui um tempo quando vocês estão viajando, para onde vocês estão indo e tal. E aí faz os testes de enganação, claro que não precisa mentir tanto, a ponto de transparecer que há uma mentira, porque uma dificuldade no jogo, né, de RPG é isso, o jogador acha uma coisa, ele tá mentindo, mas o personagem às vezes não necessariamente vai perceber ou entender aquela mentira.
É por isso que existem os testes de enganação, né? E os testes de insight também, para ver se não tá enganando. E é claro que se você, mestre, chegar ali mentindo muita coisa logo de cara, e quando eu digo muita coisa, é forçando a barra da mentira, e não falando meias verdades. Tem uma diferença grande aí. Basta um teste pro pessoal descobrir que tem alguma coisa errada e acabou o seu planejamento, né? Então tem que tomar cuidado. Lembrando que, aqui pela descrição, o homem chacal vai sentir dor, mas ele pode falar a verdade e fazer uma cara feia, né? Por estar falando a verdade e o pessoal achar que ele tá fazendo aquela cara porque tá realmente passando mal, né? É um mendigo, uma mendiga. E aí fica mais consistente. E aí eles são levados para um local onde tem, sei lá, um acampamento. Podem ter outras pessoas, né? Na forma humana, na forma humanoide. Homens, mulheres, velhos, velhas, pessoas mais novas. E, inclusive, parte deles pode estar no formato de chacal mesmo. E o pessoal olha e fala, o que é isso? É um cachorro? Não, é um chacal. Ah, a gente cuida de chacal porque são mais assim, mais assado, para poder se mesclar. E aí, quando tiver no momento oportuno e tiver o circo montado, talvez eles estejam, sei lá, fazendo algum tipo de evento, ou, comam aqui, a gente vai servir vocês aqui, ou vocês podem dormir assado, ou, sei lá, nós temos aqui um serviço que é, sei lá, ler o futuro de vocês aqui nessa bola de cristal, como se fosse, sei lá, cigano que faz essa leitura do futuro, né? E aí eles ficam ali numa sala sentados, enfim, aí tem outros em volta, e aí quando tá olhando pra bola de cristal, na verdade o olhar passa pela bola de cristal e ele ativa a sua ação de olhar adormecente, e aí você fala, o jogador faz um teste aí de resistência, sabedoria, dificuldade 10. E aí, de repente, ele falha, cai no sono. E aí fica aquela coisa, será que foi essa bola de cristal aí? Você tá colocando maldição na gente? Fica interessante, né? Essa construção pra apresentar essa criatura, homem chacal, mulher chacal. E aí pode ser que já saia um combate ali ou não, pode ser que não, ele tá passando mal, o que tá acontecendo com ele, vamos ver, não sei o que, a gente quer sair daqui. E aí pode ser que o conflito, estão saindo, não sei o que, é hora de atacar. E aí eles estão em maior número, eles resolvem atacar, ou se der problema, eles usam o olhar deles pra poder desmaiar o máximo de pessoas possíveis e vazar, e sair fora, né? Porque eles não querem morrer também, né? Então eu acho que a ideia de aventura é a ideia de um encontro, né? A ideia de ter esse encontro montado para aventureiros que estão transitando entre um local e outro tipo de coisa. Gostei bastante, dá para encaixar em qualquer aventura, principalmente de níveis iniciantes. E o último monstro do episódio de hoje é o Kenko. E a sua aparência aqui na ilustração do livro lembra um corvo humanoide. Então ele tem a cabeça de corvo ou de uma ave parecida, o corpo com tronco, 2 braços, 2 pernas, só que as pernas, no caso o pé, né, é o pé de ave, 3 dedos para frente, 1 para trás e com unhas pontudas. A pele também cheia daquelas escamas que as aves possuem. Os 2 braços mais humanoides e com a mão com os dedos afiados ali, com as unhas afiadas no caso. Ele veste uma roupinha vermelha que parece assim um kimono, um pano em volta do corpo. Possui uma adaga numa mão e na outra mão acho que está segurando moedas de ouro. Então ele tem essa aparência meio de ladino, sabe? Mas que raios é essa criatura, esse monstro? Vamos descobrir aqui na descrição que o livro traz. Kenko. Os Kenkos são humanoides emplumados que perambulam pelo mundo como vagabundos, guiados pela ganância. Eles podem imitar perfeitamente qualquer som que escutem. Inspirado, imagino eu, nos papagaios, né? Ovelhas negras. Eita. Os Kenkos vestem mantos, robes e mantos mal ajustados. Esses trajes cobrem as penas suaves e elegantes de seus corpos, que envolvem seus braços e pernas nus. Eles pisam suavemente quando caminham sobre garras feitas para se agarrar a galhos e árvores e arrebatar presas do alto dos céus. Mas será que eles voam? Eles se movem de forma tão suave quanto o vento, para não atrair atenção para suas formas vergonhosas. Certa vez, os Kenkos sentiam o vento sob suas asas, abraçando o céu tempestuoso e cantando a doce língua do canto dos pássaros. Servindo um mestre cuja identidade agora já está perdida em sua memória, os Kenkos cobiçavam as bugigangas brilhantes de suas casas.
e ansiavam falar para que pudessem persuadir e enganar os outros por tais tesouros. Roubando o segredo da fala de um livro na biblioteca de seu mestre, eles se disfarçaram em trapos para mendigar coisas bonitas. Quando seu mestre descobriu a ganância deles, ele arrancou suas asas como punição, forçando-os a mendigar para sempre. Legal, né, esse conto de fadas aqui, muito bom. Falando em pantomima, os Kenkos podem imitar o som de qualquer coisa que ouçam. Um Kenko pedindo por dinheiro pode fazer o som de moedas cintilando, e um Kenko se referindo a um mercado agitado pode reproduzir a cacofonia dos gritos dos vendedores, cães latindo, ovelhas berrando e o choro dos meninos de rua. Nossa, que legal! Quando estiverem imitando vozes, eles podem repetir apenas palavras e frases que já têm ouvido, mas não criar novas sentenças. Conversar com o Kenko é como testemunhar uma atuação de sons imitados e todo tipo de versículos sem sentido. Deve ser difícil interpretar ele como mestre, hein? Os Kenkos falam uns com os outros praticamente da mesma forma. Por serem capazes de interpretar os olhares e gestos uns dos outros, os sons que eles fazem para comunicar ideias complexas e emoções podem ser sucintos. Grupos de Kenko também desenvolvem códigos secretos. Por exemplo, um miado de gato pode ser o código secreto para "prepare-se para atacar" ou "corram por suas vidas". O talento deles para imitação estende-se à escrita, e organizações criminosas muitas vezes contratam Kenkos para forjar documentos. Quando um Kenko comete um crime, ele pode forjar evidência para comprometer outra criatura. Muito bom. Os saudosos sem asas. Todos os Kenkos sentem falta da habilidade de voar, e por isso as punições que eles aplicam uns aos outros envolvem asas falsas, como pesadas asas de madeira carregadas como marca de vergonha. Como um lembrete final trágico das asas que eles já tiveram, os Kenkos fazem execuções arremessando seus condenados de prédios ou penhascos altos. Caramba! Por fim, tem uma nota aqui de papel escrita à mão. Vamos ver o que a nota diz. Se você ouvir um bebê chorando em um beco, vá para o lado oposto. Esse é o meu conselho para você. Quem escreveu essa nota foi um tal de Endroth Knag, um vigilante da cidade de Waterdeep, Águas Profundas. Kenko é um humanoide médio com a tag Kenko, alinhamento caótico e neutro. Sua classe armadura é 13, pontos de vida também 13 e deslocamento 9 metros ou 30 pés. Em atributos ele tem força 10 na média, destreza 16, bem alta, constituição 10, inteligência 11, sabedoria 10, carisma 10. Então, apenas aqui a destreza é que se sobressaia. Em perícias ele tem enganação mais 4, faz todo sentido, furtividade mais 5 e percepção mais 2. Sentidos, percepção passiva de 12, idiomas, compreendem Auran e comum, mas falam apenas através do uso do traço imitar, que já eu vou ler. O seu nível de desafio é 1/4, concedendo 50 pontos de experiência. Então, aqui nos traços ou habilidades que ele tem, o primeiro é emboscador. Na primeira rodada de combate, o Kenko tem vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura que ele surpreender. E o outro traço é imitar. O Kenko pode imitar qualquer som que tenha ouvido, incluindo vozes. Uma criatura que ouça os sons pode dizer que são imitações com teste de sabedoria, de intuição, com dificuldade 14, se for bem sucedido. Para todos os efeitos, o personagem, ou o jogador do personagem tem que fazer esse teste de forma ativa. Fala, será que eu quero saber esse som é real ou uma ilusão? Aí o mestre pede o teste de intuição, senão ele vai achar que o que ele está ouvindo é real. E aí em ações ele tem a espada curta, eu achei que fosse uma adaga na ilustração, mas é uma espada curta, que é um ataque corpo a corpo com arma mais 5 para atingir. O alcance é 1,5 m, adjacente. Um alvo se acertar 6 ou 1d6 mais 3 de dano perfurante. E também tem um arco curto, que é um ataque à distância com arma, também mais 5 para atingir. A distância 24 metros / 96 metros, ou 80 pés / 320 pés. Apenas um alvo se acertar 6 ou 1d6 mais 3 de dano perfurante. Então, mais uma vez, claramente, o mais interessante não é as ações da criatura, mas sim os seus traços, as suas habilidades. Ideia de aventura com o Kenko, ou com os Kenkos.
Eu aproveitaria, inclusive, a ideia anterior que eu dei com o Homem Chacal. Daria para colocar naquela cidadezinha ali, naquele assentamento de cigano, por exemplo, alguns Kenkos em alguns lugares escondidos. Ou não está escondido, mas eles estão circulando, como se fossem algumas aberrações, o que eles são, né? Em termos de aparência, não em termos de categoria, né? Eles são humanoides. E aí eles podem servir também de distração, fazendo alguns shows e fazendo alguns barulhos e tá trabalhando em conjunto com os Homens Chacais para poder obter algum tipo de dinheiro. Eles têm interesse em adquirir os itens, pedras preciosas, esse tipo de coisa, enquanto os Homens Chacais vão dividir esse prêmio com eles ou querem as pessoas como vítimas para poder levar lá para as lâminas, né? Então dá para poder distribuir. Um fica aqui com o corpo ou com a comida e os outros ficam com as moedas, né? E aí dá para fazer uma distribuição. Os Homens Chacais são mais fortes, então é mais fácil dos Homens Chacais sobrepujarem os Kenkos e manter essa soberania sobre eles, né? E aí você consegue aumentar um pouco o nível do desafio desse encontro e colocar até personagens de níveis mais altos também. Então eu aproveitaria a mesma ideia de um local de ciganos composto por humanos, entre aspas, que são Homens Chacais transformados, e Kenkos, que são aberrações, entre aspas, que podem servir até um circo. Falei assim do acampamento de cigano, mas pode ser que um circo itinerante decrépito fica até mais interessante nessa situação. Os Kenkos imitando animais, imita elefante, animais de outros lugares. Claro, eles têm que ter ouvido um elefante antes para imitar, né? Imita às vezes leão, imita, enfim, criaturas diversas. De repente pode escapar ali um grito que, sei lá, um grito de alguém sofrendo dor e ficar uma coisa meio estranha, meio bizarra. E aí você pode usar a criatividade. Eu acho que o mais difícil seria talvez usar o Kenko com uma criatura capaz de se comunicar, falando em comum e usando essas frases imitadas, vai parecendo um robô falando, né? Talvez fique estranho, mas ficar imitando sons e barulhos e criaturas, talvez seja mais fácil até de controlar, né? Ser controlado pelo mestre. Mas enfim, eu acho que colocar o Kenko na ideia de um circo itinerante, lembrando essa questão da ideia anterior do Homem Chacal, uma vila, um circo itinerante no meio do caminho que foi montado, para poder ali, sei lá, atender as pessoas. Tem até lugarzinho pro pessoal querer dormir se quiser. Também tem diversão, tem comida, etc. Mas na verdade é todo um esquema montado para poder assaltar os aventureiros ou até capturá-los, enfim, esse tipo de coisa. Talvez nem precise necessariamente capturar os aventureiros. Só uma tentativa de roubar os seus itens já vai ser um problema, né? Roubar dinheiro, roubar uma adaga ali que tá sobrando do aventureiro, que não usa aquela adaga, e por aí vai. E não se esqueça de compartilhar sua ideia se você tiver. Acesse o link do post nesse episódio pro fórum do RPG Next. Ou vai lá conferir o que o pessoal tá deixando de informação. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Já sabe, mas é bom sempre reforçar. Não se esqueça de compartilhar. Se você ouviu esse episódio no YouTube, por algum motivo, deixe o seu like. Agradeça ao editor do episódio, Gleico Vieira Pereira. E, se possível, se você tem acesso ao iTunes, nos avalie lá com 5 estrelas. Ou se você estiver usando algum aplicativo de podcast também, se você puder, nos avaliar para que o nosso programa se torne mais relevante para outras pessoas que gostam da mesma coisa que você. O RPG Next agradece. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar os monstros Kobolds e o Titã Kraken. Caramba, é 880, né? Uma coisinha pequenininha, miúda, Kobold e Kraken, um Titã. Beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo episódio.